Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente está de volta com a aula de Sociologia. Meu nome é Hugo Regis e a gente vai falar hoje sobre outras formas de entender o trabalho. Na aula passada até fiz essa provocação, né? Não dá para a gente pensar trabalho só daquela forma marxista. Vamos trazer um pouco para a modernidade, né? Trazer para os dias atuais. Como é que a gente entende o trabalho hoje? A gente está na geração dos empreendedores e das empreendedoras. Vamos entender o que é ser empreendedor e o que é não ser empreendedor? Vamos começar falando sobre Hannah Arendt, né? Hannah Arendt é uma teórica que vai falar sobre trabalho de uma forma brilhante. Ela começa a definir trabalho de outra maneira, com outro prisma, com outro olhar. Então vamos lá. Para Hannah Arendt, a condição de ser humano se desdobra em dois planos. Aquele plano onde as ações têm como intuito a preservação da espécie e aquele plano onde as ações dizem respeito à individualidade de cada ser. Então a gente está falando de preservação da espécie e a gente está falando sobre individualidade. E qual é a principal característica da análise da Hannah Arendt sobre o trabalho, né? A principal característica ela reside nessa distinção entre dois planos. De um lado ela vai chamar de labor, de outro lado ela vai falar sobre trabalho. O labor, ele trata de atividades básicas, né? Atividades objetivas, mecânicas, que visam a subsistência. Enfim, o labor, ele é um limitador da capacidade criativa humana, é o trabalho mecânico. Então, quando eu vou lá, termino o almoço e eu lavo o prato, eu não faço isso de uma forma criativa, eu simplesmente vou lá e lavo aquele prato, coloco para secar, depois eu vou lá, enxugo e guardo. É um trabalho mecânico, ele faz parte da nossa rotina. Já no segundo nível de atividades, referentes à produção, que tem necessidade específica de promover, olha só, o reconhecimento pessoal perante o social, onde as ações têm sua marca individual e subjetiva e é descrita como o trabalho. A obra-fabricação é aquilo que eu transformo, é aquilo que eu consigo mudar, é aquilo que talvez só eu consiga fazer. Porque eu sou um trabalhador que tem essa especificidade, que é especialista nisso. Então, é um trabalho que muda uma realidade. Então, a condição humana, analisada pela autora, está atrelada ao que ela chama de mundo comum. Isso é, o mundo real e ativo que é criado pelo trabalho. Olha só, é o trabalho criando o mundo. A gente fala sobre o mundo do trabalho, mas é o trabalho que constrói esse mundo. O mundo comum, ele é construído pelo discurso que dá sentido aos acontecimentos para a coletividade. O que a gente vai perceber? Que é o trabalho que constrói esse mundo, não é o labor. A condição humana do labor é equivalente à vida em si. Entretanto, a condição humana do trabalho é a produção para o mundo comum, um mundo tangível criado pelo homem, o mundo que dá sentido ao social e à pluralidade humana, certo? O neoliberalismo, e a gente já falou sobre isso em aulas passadas, ele pressupõe novas relações de trabalho que não trazem benefícios ao trabalhador, por exemplo. Então, quando a gente divide o trabalho e o labor, né, e a gente fala do trabalho, que a gente fala sobre criatividade, a gente usar a criatividade para transformar a realidade, esse trabalho, certo? Na verdade, é um trabalho que vai ser utilizado pelo modo de produção capitalista, por exemplo, para dizer que é nessa função repetitiva que você se percebe, que você ascende. Quando a gente não fala sobre, por exemplo, ascender no meu trabalho, eu falo apenas em ter um trabalho. É mais importante eu estar trabalhando do que eu estar satisfeito no meu trabalho. Esse é o trabalho da minha vida, eu sempre sonhei com esse trabalho. Na verdade, a crise pelo trabalho, ela diz que a gente tem que trabalhar com qualquer coisa. O importante é ter dinheiro para pagar as contas. Então, o neoliberalismo, ele vai pressupor relações de trabalho que, na verdade, exploram cada vez mais os trabalhadores, né? Como a gente tem na charge, né? A gente vai ter ali o capitalista dizendo assim, podem vir, é seguro, aí vai ter corte de direitos, o fim do SUS, fim da CLC, retrocessos, privatização, terceirização, né? Os microempreendedores individuais, a gente vai ter algumas funções que estão desaparecendo enquanto funções contratáveis. Por exemplo, cabeleireiros são empreendedores, né? São poucos os salões que contratam
e assinam carteira de um cabeleireiro, eles contratam um empreendedor que vai ali, presta serviço e depois vai embora. Não tem nenhum vínculo com essa empresa, digamos assim, a grosso modo, né? Então, as empresas que administram aplicativos, por exemplo, que a gente fala sobre esse termo uberização, né? Eles terceirizam a prestação de serviços, eles promovem uma mudança no mundo do trabalho, uma vez que eles sugerem um serviço que é mais barato, mas é em detrimento da exploração do trabalhador. Eles não têm nenhuma relação com esse trabalhador, eles apenas contratam esse trabalhador que vai prestar serviço a uma outra pessoa, né? E eles vão só receber os lucros dessa relação que é estabelecida. Então a gente tem essa imagem, por exemplo, e a gente falou muito esse ano sobre uberização. Aliás, nos últimos anos a gente vem falando sobre uberização, desde a pandemia que a gente vem falando sobre a uberização, porque a pandemia foi o grande boom da prestação de serviços terceirizados aí para levar comida para casa das pessoas. A feira, né? O pessoal fazia feira e recebia a feira em casa e era um entregador que levava esse produto, né? Levava os produtos na casa da pessoa. Então foi um serviço muito utilizado durante a pandemia e a gente precisa falar sobre a uberização, porque a uberização é sim a exploração do trabalhador. Pensar que o cara sai de manhã de moto, ele tem que fazer 100, 150 entregas, sei lá, não sei qual é essa conta, não sei como é que essa conta fecha, mas porque ele está desesperado, porque ele tem contas a pagar. E às vezes ele concilia isso com outros trabalhos e com outras funções. Então eu já vi muita gente dizer assim, eu trabalho de Uber, mas para poder ter um salário legal eu trabalho 16 horas por dia. Então é uma carga horária superior à carga horária que um trabalhador aguenta. É superior à carga horária tradicional que a gente conhece, que é de 8 horas. Ou seja, são pessoas que estão trabalhando à exaustão porque elas estão desesperadas. Elas não querem ficar ricas, ninguém vai ficar rico rodando de Uber. Elas estão desesperadas porque elas precisam pagar suas contas e talvez aquela seja a única oportunidade que a pessoa tem de trabalhar naquele momento, quando na verdade a gente queria trabalhar com segurança, né? Trabalhar com segurança, trabalhar recebendo um salário, trabalhar tendo ali a carteirinha assinada para ter direito a seguro-desemprego, caso a gente saia do trabalho, a FGTS, a 13º, a férias. Então os salários já são tão baixos. Se a gente não tem aí as vantagens de ser trabalhador num país que ainda tem uma lei, que é a CLT, né? Uma lei que respeita trabalhadores e garante direitos a esses trabalhadores. Então essa imagem é uma imagem para a gente refletir e pensar sobre essas condições de trabalho que são impostas nesse modelo de uberização e de exploração do trabalhador. Mas a gente vai parar por aqui e a gente volta na próxima aula falando um pouco mais sobre isso. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço.